Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Nosso baixista não pôde vir nessa noite, mas Deus já providenciou outra ali, amém? A obra do Senhor e não para. O baterista também não pôde vir, mas a gente está aí, é pau para toda a obra, amém? Louvado seja Deus, amém, glória a Deus. Vamos ouvir uma saudação com o nosso presbítero, irmão Carlos, amém? Louvado seja Deus. Logo após, o irmão Zé Maria vai se preparando aí também, amém? Nosso irmão Zé Maria hoje desceu as águas batismais, aleluias. Nasceu um novo homem para Cristo, louvado seja Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Como nosso irmão Ramon falou, nosso pastor Marcos aqui também, ontem a vigília foi maravilhosa. Deus operou grandiosamente no nosso meio. Mas quem esteve aqui, com certeza saiu avivado, saiu transformado, saiu modificado, saiu com nova aparência, saiu com nova forma e com certeza saiu daqui com uma fé mais firme, mais estabelecida na palavra. Com certeza quem esteve aqui viu a manifestação do Espírito Santo sobre essa casa, viu os dons do Espírito Santo aqui. Ontem foi maravilhoso. Quem esteve presente foi abençoado. Aleluia! Quem não esteve presente, meu amado, eu te falo, cada dia mais é melhor nós estarmos perto do Senhor do que longe dele. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Um dia ele voltará. E esse dia não está longe. Esse dia está perto. Cada dia mais os sinais vão se mostrando.
Cada dia mais a humanidade vai se pecaminando, vai se destruindo, vai se autodestruindo. E tudo aquilo que está relatado em Apocalipse de João mostra-nos que, no passar do tempo, a evolução do mundo vai entrar em degradação. O mundo vai entrar no colapso total. E que os sinais que foram revelados a João vão ser cada dia mais constantes e mais firmes na face da terra. E nós, que somos servos, estaremos aonde? Pela promessa que eu creio, pelo que está me falado aqui na palavra, Ele vai voltar. E se eu estiver ainda, e creio que estarei ainda firme na palavra, e se morri na palavra, e se morri com Ele, firmando-me na palavra, eu serei ressuscitado naquele grande dia, porque os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estiverem vivos, estiverem firmes na palavra, estiverem constantes na palavra, estiverem justificados na palavra, estes também verão Cristo descer do céu. Estes também serão arrebatados, serão levados para a grande glória, para a grande ceia do Senhor, para aquela ceia que está sendo preparada no céu para todos aqueles que creem nele. E eu tenho certeza absoluta, eu quero continuar com essa fé inabalável, que estarei nesse grande dia ceando, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Criador, aquele que me fez, aquele que me criou, aquele que me tirou do lodo, aquele que me tirou do lamaçal, aquele que me tirou de ser pecador hoje para ser santo, justificado, santificado. Mas para isso, eu preciso que minha fé não seja abalada. Para isso, eu preciso todo dia negar o mundo, negar a mim mesmo e todo dia convencer-me de mim que o Senhor é o meu Senhor e nada me faltará. Que Ele é o meu Criador, eu dependo dEle, eu preciso dEle, eu não vivo sem Ele, eu necessito da presença dEle, porque se eu estiver longe dEle, infelizmente, eu morrerei e serei contaminado por esse mundo, e serei pecador novamente. Mas, para que não fique nas minhas palavras, João capítulo 3, versículo de número 16, diz a palavra do Senhor, e todos nós já conhecemos muito bem disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê não morra, não seja morto, não seja condenação eterna, não tenha morte eterna, mas ao contrário, todo aquele que crê, todo aquele que confessa, todo aquele que justifica, todo aquele que demonstra ser realmente servo do Senhor tenha vida eterna, não sofra, não tenha mais aflição, não tenha mais angústia, tenha um corpo renovado, estabelecido no Senhor e possa estar sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor. Deus é bom, meus amados. Por isso eu digo para vocês, não percam uma noite que nem aquela de ontem. Eu já pedi várias. Ontem, eu confesso para os irmãos, ontem foi a primeira vez que nós viemos a vigília aqui à noite. E eu falo para você, olha, Senhor, eu cheguei em casa e disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu devia ter vindo mais vezes. Eu devia ter estado mais vezes na tua casa, numa vigília daquela. Eu precisava estar mais tempo daquela, porque eu vi a tua manifestação. Eu vi que aqueles que tiveram fé, e que quando abriu aquela porta, e saíram e falaram assim, eu recebi a vitória hoje. Eu confirmei que o Senhor falou comigo hoje. E saiu dali certo que foi tudo modificado, foi tudo transformado, com certeza. Mais cedo ou mais tarde, o testemunho vai subir aqui ao altar. E o teu nome vai ser exaltado, vai ser glorificado, vai ser engrandecido. E possamos cada dia mais estar perante a face do Senhor, para receber as bênçãos que Ele está doido para derramar sobre a sua igreja. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos na noite de hoje. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nosso irmão José Maria. E não perca, amado, a próxima vigília que tiver. O pessoal lá do mundo, quando vê a gente 2 horas da manhã aqui louvando a Deus, aqui dentro, passa lá fora e fala assim, aquele povo deva ser doido, deva ser louco, uma hora daquela. Mas para aqueles que não estão no mesmo espírito, as coisas de Deus é loucura mesmo. E a vigília não é para um crente normal, não é para uma pessoa normal. A vigília realmente é um culto de loucos. Um culto para loucos. É para os desesperados, para aqueles que querem algo mais de Deus. É para aqueles que vêm no culto normal, no culto de domingo, tal. Mas eu preciso mais, eu quero receber mais de Deus. Seja bênçãos materiais, seja bênçãos espirituais, seja mais poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. Venha para a vigília, amém?
igreja com a paz do Senhor. Amém. É maravilhoso, né? Glória a Deus. Já agradeço a igreja com a oportunidade, né? E é isso. Mas a maior oportunidade que eu agradeço, que tem me dado, é Deus. Ele que tem me dado a oportunidade de eu estar aqui hoje. Glória a Deus. A oportunidade de eu estar adorando e louvando e agradecendo e estar reconhecendo o seu poder. Toda oportunidade eu agradeço a Ele. Eu estar aqui, a oportunidade que está me dando a Ele, através dessa igreja. Glória a Deus. Quero que os irmãos abrem a Bíblia aí. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 30. Capítulo 29 e 30. Amém? Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos e os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Eu quero dizer que hoje eu tive a oportunidade, Deus me deu uma grande oportunidade, Deus me deu a satisfação de poder andar mais próximo, ser mais íntimo dele, de ser mais, de reconhecer mais o teu poder, que é reconhecer que ele é o meu Salvador, que ele é o meu eterno, e que eu só tenho a agradecer por isso, e que hoje eu fui maravilhado, desci as águas, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou muito agradecido por isso. Estou muito agradecido por isso, e quero dizer que a palavra do Senhor, ela nos diz que a gente tem que reconhecer esse poder, a gente tem que reconhecer o Deus que a gente serve, a gente tem que reconhecer esse Jesus, a gente tem que amá-lo, adorá-lo, a gente tem que dar testemunho para que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado. Aleluia. A gente muitas das vezes, muitos hoje estão esquecendo que a gente deve todo momento exaltar o nome dele e agradecer por tudo que ele tem feito na vida da gente, porque ele é misericordioso, e eu tento o máximo reconhecer o quanto ele é na minha vida, misericordioso, e o quão ele está fazendo mudanças na minha vida. Aleluia, Deus. Então a gente tem que cada dia mais agradecer, louvar, adorar e dar testemunho, sim. Hoje o irmão Ramon no carro me disse, Ele me disse que era para mim reservar uma palavrinha para falar, Aí eu pensei assim, mas por quê? Porque toda hora tá subindo, toda hora tá falando, Será que é preciso mesmo? Mas aí o Espírito de Deus me tocou que é preciso sim. A gente tem que sim realmente dar testemunho da palavra de Deus, dar realmente testemunho da palavra de Jesus, porque Ele merece. Ele merece. Muitos aí, quantos aí estão dando testemunho de coisas banais, coisas que não têm sentido, estão dando valor, estão dando sentido, exaltando coisas aí que não tem condição, não tem serventia.
A serventia maior, o prazer maior que Deus quer, que Deus nos quer, é salvar as nossas vidas, salvar. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por nós. Nós temos que dar esse testemunho. Nós temos que, quando Ele mexe na nossa vida, quando Ele trabalha na nossa vida, Ele modifica a vida da gente, a gente tem que sim dar o testemunho, a gente tem que sim exaltar o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Eu falo isso com todas as palavras, Ele é maravilhoso e misericordioso. Aleluia. E glória a Deus por isso. Glória ao Senhor Jesus por isso. Eu sou muito grato a Ele. Eu devo tudo a Ele. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu pensar, eu devo pensar primeiro nele, pensar primeiro em Jesus. Jesus me caminha, me caminho certo. Eu preciso de Ti, tudo que eu falar, tudo que eu, aonde eu andar, aonde eu tocar, o que eu pensar, é Tu que me dê forças. Não me desampare, não me abandona, continua me dando forças, me abençoando, Senhor. Aleluia. A gente precisa, todos nós precisamos de reconhecer esse Jesus. Todos nós. O mundo hoje, infelizmente, não está sendo assim. Infelizmente, o pessoal está exaltando, estão dando testemunho de outras coisas que não tem nada a ver, qualquer coisa. O povo hoje está sendo enganado por qualquer coisa. O ser humano hoje ele é facilmente enganado. Ele é muito fácil enganado. Qualquer coisinha engana o ser humano. Qualquer coisinha te engana. Qualquer coisinha deixa você se iludir por qualquer coisa. E o mundo hoje está sendo assim. Quantos aí vê qualquer coisa na internet, aquilo vira piada, aquilo vira uma coisa. Aquele homem lá mesmo do caneta azul, do caneta azul, ele tá famoso hoje, tá ganhando dinheiro por isso. YouTube, né? Como disse o irmão John no YouTube, tá ganhando dinheiro hoje lá no YouTube, né? Por causa de quê? Mas ele sozinho não chegava onde ele chegou. Por causa de que ele tá daquele jeito? Por causa de que ele tá lá em cima na mídia, no YouTube, né? Por causa do povo. Por causa é o povo que colocou, o povo que gostou, é o povo que dá like, é o povo que curte, é o povo que compartilha. Ele está lá por causa do povo. Entendeu? E a gente o mundo está esquecendo de dar esse like, de compartilhar. Aquele que merece. Aquele que merece, aquele que deu a vida por nós, que é Jesus. Cadê o nosso Senhor Jesus, que merece, que deu a vida por nós na cruz do Calvário? Nós temos que dar testemunho e tem que exaltar o nome dele. A gente tem que exaltar o nome dele, né? Tem que dar like para ele. É o Senhor Jesus. É ele que merece todo o aplauso, todo o like, tudo isso. É ele que merece toda a glória. Ele que merece toda a exaltação. Não qualquer um. É Jesus, é Deus. A gente não pode deixar isso acontecer no meio da gente. A gente tem que averiguar isso. A gente tem que tomar providências. A gente tem que reconhecer que o Deus que a gente serve é bondoso, é maravilhoso. E Ele pode sim restituir vidas, como Ele restituiu a minha, como Ele mexeu na minha. E a gente crê nisso. Deus tem sido muito misericordioso na minha vida. Muito misericordioso. Aleluia. Ele tem mexido muito na minha vida. E eu agradeço a Ele por isso. Aonde é que eu estou aqui? Se eu estou aqui é por causa dEle. Estou aqui por causa da misericórdia dEle. E eu só tenho a agradecer Ele. Eu só tenho a agradecer e eu vou louvar, e eu vou adorar, e eu vou dar like. É no nome dEle. É no nome dEle que eu vou exaltar, no nome dEle que eu vou falar. Entendeu? É isso que eu vou fazer. E glórias a Deus, aleluia. E eu vou continuar sendo assim, essa pessoa. Espero que vocês tenham entendido o que eu trago, o que eu trouxe aqui para vocês. E é isso aí. Obrigado. Amém. A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
E esse é o propósito, amados. Esse é o propósito, seguir olhando para o alvo que é Cristo. Amém? Ele é o nosso autor e consumador da fé. Olhando unicamente para Ele, que não venhamos se espelhar no homem, que não venhamos confiar no homem. O homem é falho, o Ramon é falho, somos pecadores, mas só que temos que olhar para aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, amém? Louvado seja Deus. Gostaria de ouvir nosso irmão Lúcio louvando ao Senhor com hino. Temos que aproveitar aqui, porque não é todo domingo que ele está aqui, e eu já estou com saudade de ouvir a voz dele louvando ao Senhor, amém? Enquanto o irmão Lúcio louva ao Senhor, vamos fazer nossas contribuições, amém? Para o mantimento da obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Das pazes, minha querida igreja. Amém. Confesso já faz uns tempinhos, né, que nós até que vim, nós já vimos, mas só uns 2 meses atrás. Eu vim domingo, mas vim só no final mesmo pegar o nome de um amigo secreto aí, né, que nem sei quem é na verdade, mas pronto, é secreto mesmo. Mas quando eu estou feliz por Deus ter me dado força, e nós já temos hoje, fazendo a obra de Deus aí também do nosso pastor, né, pastor Marco, em Torres, e agora nós estamos aqui visitando os irmãos, né, relembrando os bons tempos. Vou louvar o Senhor Deus com hino rapidamente, que também não toma tempo, né? Sabendo que o tempo é curto. Vai passar. Não importa a situação que nós estamos, mas se nós confiamos no Senhor Jesus, com certeza passa. Aleluia, Deus. Deus Santo, exaltado Senhor. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu pra Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas o seu Jesus, Ele ouviu o seu gemido. Sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele pra minha enxugue esta lágrima do rosto e tenha calma, porque vai passar. Eu sei que esta luta é louco, vai passar. Tá doendo, mas a igreja não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só não te desespere,
sabe de tudo. E Ele me mandou para que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra minha alma, pra tua alma. Enxugue esta lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Tá doendo, mas você não vai ter parar. Não deixa a esperança nem você morrer. Você precisa ter. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só não te desespere, tem amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Nessa rica oportunidade, em nome de Jesus, quando a igreja orar, lembra de luz na vossa oração. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar os irmãos para se colocar sobre os vossos pés. Amém. Quero pedir desculpa aí aos departamentos. Amém. Que o horário já nos avança. Vamos receber nossos visitantes. Temos aqui o irmão Marcos França e a irmã Maria. É a segunda vez que eles nos visitam, estão ali. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. O irmão Jaldir. O irmão Jaldir está ali também. Deus abençoe a vida do irmão Jaldir. O missionário Edivaldo. Está ali o missionário Edivaldo. Tem a carta de recomendação. Logo mais o pastor estará lendo a carta. Também temos aqui o nosso pastor setorial, o pastor Marcos, para aquele que não os conhecem, é nosso pastor do setor 5, amém? E mais uma vez aqui justificando, para se tem alguém que ainda não sabe do nosso pastor Ivan, ele está de férias no Brasil, amém? Descansando, porque é preciso, resolvendo seus assuntos particulares, amém? E eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui, a mesma glória que está aqui, também está ali com ele também, amém? E ele está a todo instante orando por nós, clamando por nós, intercedendo por nós, amém? E nós também temos que fazer a mesma coisa, pedir para Deus guardar ele lá onde ele estiver, por onde ele passar, amém? Sabemos que o Brasil não está muito fácil a coisa. O que vamos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você. Aqui se faz família. Amém. Louvado seja Deus. Desde já eu quero já passar a continuidade do trabalho para o nosso pastor Marcos. Amém. Que estará nos trazendo a palavra de Deus. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero já estar lendo aqui a carta de apresentação e logo passando para a leitura da palavra. Mas eu estou sentindo no coração aqui e não posso deixar de frisar, irmãos. Quando vi aqui o nosso irmão novo convertido, que passou pelo discipulado, testificando aqui na frente, eu não pude deixar de
recordar algumas lembranças passadas aqui desta congregação. Você que é mais novo aqui na congregação não deve saber, mas aqueles que são mais antigos, com certeza, devem lembrar bem daquilo que estou dizendo. O anjo desta igreja, o qual já foi mencionado, eu tenho como filho, e na fé é realmente um filho. O presbítero Ivan está pastoreando esta congregação, fazendo o trabalho de pastor. No momento em que ele recebeu a oportunidade aqui pela primeira vez, eu lembro. Ele subiu aqui à frente. O irmão José Maria está de parabéns. Está de parabéns. Aquilo que você falou, a forma que falou, glórias a Deus. E a honra quem tem honra. Mas eu quero deixar claro, não só ao nosso irmão, mas a toda a igreja. Isso que eu estou falando, eu estou sentindo de falar, sentindo de Deus de falar com vocês. O ponto de partida que Deus quer, que Deus requer de cada um de nós, para que venhamos nos desenvolver na obra do Senhor, seja no louvor, no instrumento, na pregação, na ministração da palavra. O primeiro ponto é nos colocarmos na posição. E o segundo ponto, mantermos fiéis a esta palavra que temos aprendido, procurando de tudo viver, de todas as formas, de todas as nossas forças, viver aquilo que temos aprendido. Mesmo diante de algumas fraquezas, algumas falhas, tropeçando aqui ou ali, mas sabemos que aquele que é fiel e que morreu, ressuscitou, está presente, está na pessoa do Espírito Santo constantemente conosco. Ele é que nos dá graça, Ele que nos perdoa, volta novamente quando falhamos a nos purificar, porque Ele contempla não só o exterior, mas Ele contempla o que está lá dentro, no coração, o nosso interior. O irmão Ivan, eu lembro quando pela primeira vez ele chegava aqui, ele não conseguia falar, de tanta vergonha, não tinha como falar. A irmã Adriana, quando conversava com ela, meu Deus, a única coisa que ela sabe fazer hoje com grande gozo e que alegra a igreja, né? Nessa sua humildade, ela só sabia rir. Não tinha palavras, ela chegava aqui e não tinha palavras. Mas colocaram na dispensação, e olha como Deus honra, irmão. Aleluia. Para a glória de Todo-Poderoso. Aqueles que conhecem hoje esse pastor que pastoreia aqui, presbítero Ivan, a sua companheira, quando tem a oportunidade de estar ministrando, não pode ser aquele mesmo. Realmente não é, porque foi transformado. E a José Maria e aos demais, faça isso, fica na dispensação, busque. Porque Deus, Ele não vai entregar o prato feito, Ele dá a condição. Agora, fazer isso requer de nós esforço. Buscar a leitura, a escola bíblica dominical, se tem alguns bons livros recomendados, leia bons livros. Bíblia, coma a Bíblia, busque, porque o Espírito Santo Ele não põe a palavra na boca. Isso é mentira de pregadores, de alguns pregadores. Digo isso com exceção. Muitas palavras, o Espírito Santo põe a palavra na boca. Isso é mentira. O Espírito Santo, pelo que a Bíblia diz, Ele faz lembrar, e para lembrar tem que saber. E como sabemos? Apocalipse 1:3, versículo do pastor Marcos. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, mas bem-aventurado ainda aquele não só lê e ouve, mas que pratica, porque a diferença está no praticar. E quando praticamos, irmãos, o Senhor dá-nos condições para isso. E um dos maiores pontos que precisamos manter para todo sempre na nossa vida até a volta do Senhor, até Ele nos chamar ao encontro dEle, é nunca deixarmos nos exaltar, porque Faraó, ele exaltou, e o Senhor mandou 10 pragas, e ele acabou tendo que se rebaixar. Herodes, quando o povo gritou, isso não é voz de homem, é voz de Deus, ele não glorificou a Deus. E sabe o que aconteceu? Para aqueles que não sabem, eu digo: o anjo de Deus tocou ele na hora, e ele caiu ao chão, e no mesmo momento que eles foram lá ver, ele já estava sendo consumido pelos bichos. E por quê? Porque não glorificou a Deus no momento que precisava.
É comum quando nós começamos a alcançar ou crescer um degrau a mais na obra do Senhor. É comum, é do nosso ego às vezes querer tomar posse. Mas que isso não venha acontecer conosco, porque senão caímos. É manter a humildade, a simplicidade. E assim Deus agrada dos humildes, e quando Deus agrada, Ele exalta. E aquele que Ele exalta, ninguém consegue abater. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu tomei aqui um pequeno tempo para estar falando a respeito disso. Eu não poderia sair daqui sem deixar esse recado. Amém? Já foi lido aqui o nome do nosso irmão, né? Missionário Edivaldo Cláudio dos Santos. Ele vem da congregação, ele da região, né, de Itabirinha, Minas Gerais. Aqui está a carta, Itabirinha, Minas Gerais, 25 de outubro de 2019. Uma carta de apresentação. Esperamos que a graça de Deus seja mais e mais abundante na vida do pastor da igreja e do ministério que realizam nesta nação. Vimos por intermédio desta apresentar o irmão em Cristo Edivaldo Cláudio dos Santos como membro e em plena comunhão com o seu pastor e com esta denominação, declarando que o referido irmão exerce o ministério de missionário e ministro de louvor em nossa missão no distrito de Tipiti, município de Ataleia, Minas Gerais. E recomendamos o referido irmão para que o recebais em vosso meio, como é costume dos santos. Por ser expressão da verdade, afirmamos, pelos vínculos de Cristo Jesus, o pastor presidente que recomendou é Sidney do Souza Marcondes, e a secretária que preencheu esta carta é Cristiane da Silva Dias Souza Marcondes. Amém? Vamos mais uma vez dar uma saudação de boa-vinda aos nossos irmãos. Ao nosso irmão, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ao nosso irmão, eu vou devolver a carta que é o dirigente da congregação, né? Interino. É o co-pastor, ele vai estar com uma carta. E após, ele vai estar assinando, se preciso for, né? E passando ou devolvendo esta carta. E deixando claro que, se for do interesse do irmão permanecer conosco nesta congregação, né? Ele vai estar passando para você alguns itens, né? Umas fichas para preencher, para que você fique alicerçado, escrito ali no nosso escritório central. E quando o dia de amanhã, eu vou no Brasil passear, aí você terá uma carta de recomendação. Mas se não estiver inscrito, não conseguimos te dar a carta, porque ela vem de lá. Amém? São esses itens. E no mais, vai receber também um cartãozinho de membro, do qual você vai fazer membro deste ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar aqui aos irmãos uma coisa. Desde o início da semana, que eu venho buscando na palavra um texto, locais onde o Senhor me levasse pela graça do Espírito para estar ministrando nesta noite. Mas quando foi ontem, durante o percurso da vigília, falou muito no mesmo lugar. E hoje, da mesma maneira, todos que aqui vinham, quase todos, falava no mesmo lugar que eu tinha preparado. Isso é confirmação, eu creio, né? Falando a respeito do Espírito Santo. E eu relutando ali, eu mudo a mensagem ou não mudo? Mas no meu coração, eu sentindo aquele toque, não, a mensagem é esta. Eu não sei o que o Senhor quer falar ou com quem, mas o Senhor quer falar dentro desta palavra. Então vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 44, nos diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, e nos salmos.
Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas aqui ele dá uma ordem: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais Revestidos de poder. revestido de poder. Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 8. Aqui o Senhor Jesus dá mais uma ordenança, uma declaração daquilo que haveria de acontecer neste dia. E aqui então Jesus diz no versículo de número 8 do primeiro capítulo de Atos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos, irmãos, que trazendo isto para os nossos dias de hoje, onde é a nossa Jerusalém da igreja hoje? A Jerusalém da nossa igreja hoje é a congregação a qual nós congregamos e a nossa casa, os nossos mais próximos, a nossa família, esposa, filhos e filhas. E em segundo lugar, nessa Jerusalém, a segunda família, a família grande. No caso dos irmãos que congregam aqui na congregação de Silveira, essa Jerusalém aqui, esta congregação, é aqui que você deve começar a pregar o Evangelho do Reino. E você pregando este Evangelho aqui com as orientações que o Senhor lhe trouxer, por meio do Espírito Santo, com certeza, não tenhas dúvida que Ele vai te levar mais além. Quantas pessoas às vezes estão na congregação e ele sente no coração que ele tem um chamado missionário, mas no seu coração ele já quer iniciar na sua oração pedindo a Deus e determinando até, orientando a Deus, dando uma ajuda, qual é o lugar que ele quer pregar. Como ainda ontem foi falado aqui, né? Na África. Mas o irmão foi sincero, ele deu um sorriso e falou: não tem vontade nenhuma de ir para lá, porque todos sabem que é um país sofrido. É um país financeiramente não é bom para você ali estar. É uma vida sofrida ali, né? O dinheiro vale pouco. O ordenado diário, menos ainda. E todos conhecem bem. Hoje temos facilidade de conhecer as histórias das nações por meio da internet, das redes sociais e das televisões, dos jornais. É muito fácil. Basta acessarmos, que então observamos e vemos na frente do olho a imagem do que lá passa e do que lá eles vivem, os nossos irmãos. Quantos daqueles que são às vezes massacrados por o povo da religião muçulmana, que não concorda com aquele que segue a Cristo, né? E às vezes são massacrados. Mas o nosso irmão foi sincero: você quer ser missionário na África, porém eu não quero. Mas eu achei engraçado que ele logo mencionou outro lugar que muitos querem. E quem sabe no nosso meio tem pessoas que na sua oração, ao invés de começar em Jerusalém,
ele já começa a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero pregar na América, nos Estados Unidos. Já viste como é gostoso pregar a tua palavra ali, Senhor? Mas vamos ser sinceros, aquele que assim determina no coração, ele está pensando apenas em pregar o Evangelho? Aqui temos almas que necessitam de Jesus. Na Europa, mais ainda, tantos países vizinhos, no Brasil, e assim sucessivamente em todos os lugares, tem almas que necessitam ouvir a mensagem do Evangelho. Mas aquele que determina no coração: não, eu vou ser missionário nos Estados Unidos, não que seja proibido. Portanto, o nosso pastor presidente, para aquele que não sabe, pastor Antônio Domingo dos Santos, ele recebeu de Deus a orientação e relutou por anos concernente a essa orientação, esse chamado para iniciar uma obra missionária. Mas ele, no seu coração, ele ainda não tinha a localidade onde ele iria iniciar essa obra de missão. Esse ministério MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas. Até que um dia, ele orando, o Senhor revelou. Onde ele revelou? Estados Unidos, Atlantas. Ele nunca lá tinha ido, nunca tinha ouvido falar. Procurou então, pelas redes sociais, onde ficava, olhou no mapa onde ficava, e na geografia conseguiu encontrar o lugar. E uma certa época, dando o Senhor a oportunidade, ele foi lá, junto com seu filho. E lá teve a oportunidade de iniciar-se em residências. Mas agora vem uma pergunta: será que esse chamado para iniciar nos Estados Unidos é de Deus? Eu falo com toda a convicção, irmão, é de Deus. Porque iniciaram ali. O Ministério MSBN para a Glória de Deus tem 17 anos de vida. E em Atlantas temos ali uma congregação, templo próprio. Como conseguiram? Se for contar o testemunho é longo. Talvez algum dia poderei estar testificando a respeito. Mas o Senhor abriu as portas de tal forma que aquilo veio assim às mãos do nosso pastor. E ele conseguiu, com sacrifício, pagar. E hoje, esse templo próprio ali, ele comporta, sentado praticamente quase 600 pessoas, e colocando em valor de dólares, 5 milhões de dólares. Está pago. Mas e aí? Continuou? Sim, continuou. Por meio do teu filho, que hoje, pela graça de Deus, é vice-presidente mundial. Temos em África mais de 200 congregações. Isso é obra missionária. A segunda subsede é no Paraná. E só no Brasil temos 250 congregações. Isso em 17 anos. E cada dia que passa, irmãos, países vizinhos têm comunicado com ele. Estados vizinhos do Paraná também têm comunicado com ele. Pastor, venha nos fazer uma visita, queremos unir com vocês. Recentemente, da penúltima vez que aqui ele teve, fazendo uma visita aqui na Europa, ele falou que ao chegar no Brasil, ele iria com uma comissão de obreiros em Salvador. Porque tinha lá um pastor que queria unir. De outra forma, melhor compreendendo, entregar uma congregação de templo próprio, com mais 4 congregações, que fazia parte daquela sede, para o ministério, para que eles estivessem sendo pastoreados debaixo da responsabilidade do nosso pastor presidente. E a igreja tem crescido. Inicia-se pontos de pregação, como iniciou-se em Belo Horizonte, ali em Belo Horizonte, em Venda Nova. Iniciou-se na casa de um irmão que foi aqui da Silveira. Alguns dos irmãos devem conhecer, irmão Jairo. Iniciou-se ali uma congregação na casa dele. E hoje
tenha uma grande igreja, igrejas vizinhas que por meio dela foram se alastrando. E o Senhor tem operado de forma grande. Então não é errado. Se você sentiu de Deus de ser um missionário nos Estados Unidos, e Deus te orientou que lá você vá fazer esta obra, não é errado. O errado é quando nós vamos para um local que leva o nome de país de primeiro mundo, estamos indo, e nas nossas palavras estamos indo fazendo obra missionária, mas no coração eu estou pensando no dólares, eu estou pensando no euro. Deus conhece o nosso coração, não vai adiante com certeza. Porque quando Ele ordena, irmãos, Ele dá o suporte. Porque Deus é fiel. Mas que nós venhamos seguir com a palavra, iniciando-se em Jerusalém. E assim, logo após o Senhor vai abrir as portas que vamos seguir para Samaria. Né? E depois, chegamos até a Judéia, para depois chegar até os confins da terra. Mas que seja tudo debaixo da orientação do nosso Senhor. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, já nos foi falado aqui, que no momento em que cumpre-se aquilo que Jesus tinha ordenado, vocês ficam lá em Jerusalém até que vocês venham ser revestidos de um poder sobrenatural, ou sejam revestidos de poder, isto é, falando do Espírito Santo. Quantas pessoas aqui são batizadas com o Espírito Santo? Dê um sinal com a sua mão. Glórias a Deus. E você que ainda não recebeu, o profeta Joel, ele profetizou, e Pedro falou aqui no seu sermão, essa promessa diz respeito não só aos 12 ou aos 120 que ali estavam, mas é a todos, quando Deus chamar, todos a quanto Deus proporcionar. Esta promessa é para mim, é para você, é para os nossos filhos, e assim sucessivamente. Busque, e o Senhor irá conceder. Você que é batizado, não tem falado em mistério com o Senhor, pede, e o Senhor vai te renovar. O Senhor vai te renovar. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam em Jerusalém já há vários dias, e nada acontecia. Mas a ordem de Jesus Cristo foi qual? Fique lá, espera até que seja revestido. Mas a palavra diz que eles estavam ali já reunidos há algum tempo, até que chegou o momento. Chegou o momento em que o Senhor manifesta a sua glória. E a palavra diz que línguas como que de fogo era repartida sobre cada um deles, e quase 120 pessoas no momento que permaneceram receberam. E a Bíblia diz que o lugar que eles estavam, no momento, foi impactado por uma glória tão grande que até a cidade ficou preocupada. Era um momento de adoração naquela cidade, era um dia específico onde os países vizinhos que acreditavam naquilo que Jesus veio pregar, acreditavam no Evangelho da salvação, eles iam para Jerusalém. Outros mesmos que não acreditavam no Jesus, mas seguiam-se as tradições judaicas, eles iam para Jerusalém porque era época anual de oferendas e sacrifícios a Deus naquela cidade. E a palavra de Deus nos mostra uma totalidade de vários países. Mas no momento que o povo recebe o poder do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas diferentes. Hoje é comum ouvirmos pessoas falar que quem fala em línguas estranhas está falando língua dos anjos. Não, mas ali não foi. Eu não digo que fale língua dos anjos, mas ali não foi. A língua que ali foi falada foi a própria língua das etnias vizinhas. Por quê? Naquele momento houve uma grande confusão naquele lugar. Uns compreendiam, mas outros não compreendiam. Uns imaginavam, como pode a 9h do dia, como pode esse povo estar embriagado, como muitos diziam, estão cheios de mosto, ou em outras versões fala, estão cheios de vinho, estão bêbados. Essa loucura toda, isso é bebedeira, mas não é impossível, isso é muito cedo. Como pode nessa hora esse pessoal está todo bêbado? E ali uma grande confusão instalou naquele lugar. Mas agora aquele homem que não tinha palavras, aquele homem que não tinha uma cultura
não era uma pessoa muito estudada. A sua profissão era pescar peixe. Até então, não era um eloquente pregador. Mas agora, na unção do poder de Deus, ele manifesta no meio do povo. Ele sobe em um pátio e começa a testificar. Isso que vocês estão ouvindo e vendo aqui, não é bebedeira. Não. Vocês lembram o que disse o profeta Joel? Que nos últimos dias, o Senhor nosso Deus derramaria do teu Espírito Santo. E ali ele entrega um sermão. E depois, no final, milhares de pessoas volta para ele e diz: mas varões, irmãos, o que é necessário que nós venhamos fazer? Porque aquilo que Pedro falou compungiu o coração deles, comoveu o coração deles. E então, a resposta de Pedro foi simples. Ele não determinou nada difícil. Apenas ele disse: vocês é necessário arrepender primeiramente de todos os vossos pecados, aquilo que vocês têm feito até aqui. E em segundo lugar, após o arrependimento, vocês têm que crer no Senhor Jesus Cristo. E depois de vocês crerem em terceiro lugar, vocês serem batizados no nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E a palavra de Deus diz, irmãos, que no primeiro sermão deste homem que tinha pouco conhecimento, mas na unção do Espírito, ele entregou ali uma mensagem e foi quase 3.000 almas que aceitaram Jesus. Mas louvamos a Deus porque não parou aí. Não parou. Se nós observarmos no verso de número 41, nós entendemos aqui a quantidade de pessoas. De sorte que foram batizados os que de bom grado, não foi obrigado, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mas os apóstolos, Pedro, como o líder naquele momento ali, ficou satisfeito? Não. Eu não vou parar, vou continuar, porque a ordem era ficar até ser revestido. Agora nós já fomos revestidos. Então a ordem agora é nós continuarmos, né? A parte de Jerusalém nós já fizemos. Vamos continuar, alguns fazendo aqui, mas vamos seguir, porque Samaria também precisa ouvir a mensagem do Evangelho. O povo israelita que vive em Samaria também necessita ouvir a palavra de Deus. Eles necessitam ouvir a mensagem do Evangelho da salvação. Não é só o povo judeu. E aí vem aquela pergunta: mas qual é a diferença entre israelita, judeu? Todos são descendentes de Abraão. Só que os judeus, quando foi dividido as 12 tribos, da qual, cumprindo-se aquilo que Deus tinha dito, ficou 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ficou como capital Jerusalém, não é verdade? E as outras 8 tribos ficaram espalhadas nas circunvizinhanças. Porém, a capital dessas outras 10 tribos, a capital era Samaria. E agora, houve-se ali aquela contenda. Porque quando ouvimos a mensagem da mulher samaritana, quando Jesus aproxima daquela mulher, ele está ali no poço, melhor dizendo, porque Jesus, ele tinha que seguir a sua viagem da pregação do Evangelho no seu ministério, tinha como passar fora de Samaria, porque o povo judeu, quando tinham que passar por aquela cercania, eles davam voltas para não passar em Samaria. O caminho principal era Samaria, mas eles cortavam o caminho, eles davam volta para não passar lá. Mas Jesus não, nós vamos passar por Samaria. E ele passa então, Jesus fazendo parte do povo judeu, que ele é da tribo de Judá, a palavra diz, vindo da tribo de Judá, da linhagem de Davi, fazia povo da linhagem de Judá. Ele não comunicava com o samaritano, porque a tribo tinha sido dividida, e por quantas vezes os irmãos em nações, eles guerreavam um contra os outros, ao ponto de Deus levantar profetas e dizerem a eles que não poderiam estar fazendo aquilo.
mas eles guerreavam uns contra os outros. E por fim, era aquela rixa entre descendentes, que eles não se comunicavam. E quando Jesus chega próximo a Samaria, tem ali um poço, o poço de Jacó, onde as pessoas vinham buscar água. Jesus então ordena que os seus discípulos fossem à cidade para poder comprar mantimento. Mas ele fica lá. Ele já sabia o que ia acontecer. Porque na sua orientação, o Espírito Santo já tinha comunicado com ele, porque ali Jesus não estava como Deus, mas estava como homem. Então, ele não estava na sua onisciência. Mas como ele era um homem de oração, como muitos outros, hoje o Espírito Santo comunica, o Espírito Santo comunicava com ele. E comunicou com ele aquilo que iria acontecer. Ele ordena, os seus companheiros vão, mas ele fica sozinho ali à beira do poço. Chega uma mulher. E quando a mulher chega, ele procura então tirar conversa ou puxar conversa com aquela mulher. E no momento em que ele procura tirar conversa com aquela mulher, ele pede água para ela. Dá-me de beber. E ela vira para ele e fala: como pode você, sendo uma pessoa judeu, e sabes bem que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Em outras palavras, são inimigos, são adversários. Como pode então você me pedir água sabendo que eu sou uma mulher samaritana? E Jesus lança o diálogo diante daquela mulher. Se você soubesse, aquele que te pede de beber, você pediria a ele água, e ele te daria água viva, que você não venha mais, a partir de tomar desta água, ter sede. Aquela mulher levou logo para o material. Ah, Senhor, como pode então o Senhor tirar água, se o Senhor não tem vazia e o poço é tão fundo? Como é possível isso? E Jesus segue-se o diálogo, porque a água que você bebe, a água, entre outras palavras, a água que você tira desse poço, se você tomar dela, logo mais você terá sede de novo, mas a água que eu te dou você não vai ter sede, nunca mais. E a mulher, como disse, volta isso para o material e disse: mas Senhor, então me dá dessa água. O intuito da mulher era qual? Era que ele desse desta água viva para ela, e ela não tivesse o trabalho físico de ir lá no poço buscar água mais, porque não teria mais sede, não era necessário buscar água. Mas então Jesus leva ela para o espiritual. E ele, conhecendo pela orientação do Espírito Santo, ele vai então e diz àquela mulher que ela fosse chamar o marido dela e voltasse. A mulher volta para ele e diz: mas Senhor, eu não tenho marido. E o Espírito Santo revela: ela tem, só que não é dela. E então ele professa àquela mulher: você já teve 5, mas o que você tem agora ainda não é teu. E aquela mulher de momento: mas como pode, esse homem nunca me viu e conhecer a minha vida? Sei que tu és um profeta. E correu à cidade e foi buscar o povo. E a palavra diz que neste momento, o povo vem, multidões. Mas no momento que o povo vem em multidões, ao ouvir a voz daquela mulher, vem ter com esse grande profeta, os discípulos, os apóstolos já tinham chegado, mas só que Jesus não quis comer. A comida que eu tenho, né, eu já comi. Eu não preciso comer, eu já comi. Mas aí os discípulos pensam, os apóstolos pensam: mas será que alguém trouxe alguma comida para ele? Aí Jesus, nesse momento desse diálogo junto com os seus companheiros, ele vê a multidão em grande quantidade se aproximando. Então Jesus volta para os seus apóstolos e diz: olha como a seara é grande, mas os trabalhadores são tão pouquinho. Rogue ao Senhor da seara para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Ele está falando ali, não é de colheita física, mas é de colheita espiritual. E quem de vocês que ainda não oraram pedindo que o Senhor venha mandar, venha trazer obreiros, homens e mulheres, não só em número, mas pessoas que tenham um compromisso, não só aquele que sabe fazer, mas mesmo aquele que não sabe fazer, mas tem no coração a chama, o desejo de aprender a fazer, para ganhar almas para o reino de Deus. Eu sei que muitos de vocês já fizeram esta oração. Continue orando.
O Senhor, Ele ouve um coração contrito. Eu louvo o Senhor, irmãos, porque há tempos atrás tivemos momentos abundantes nesta congregação, onde tínhamos aqui um grupo de quase 100 pessoas a congregar, mas houve tempo em que esse grupo voltou para uma média de 10, 12 pessoas. Irmã Dina passou junto isso conosco aqui, é do tempo dela. Às vezes tinha culto durante a semana que estava aqui 1, 2 pessoas. Irmãos, testifico isso para a glória de Deus, não para que nós venhamos nos exaltar, porque Ele tem que crescer e nós diminuir. Já teve vezes da minha esposa não poder vir comigo, eu chegar aqui e encostar o carro ali fora, ao pé da porta. Quando eu abro a porta, está aqui a irmã Dina. Irmã Elza não pode vir não, está trabalhando. A irmã Dina, pastor, então eu vou embora. Eu falei, não, irmã, a senhora não vai embora, a senhora já veio. Para mim não estar sozinho aqui dentro com a senhora, a irmã fica aqui um período orando e eu vou ficar ali no carro lendo a palavra. No momento que a irmã já tiver orado um período de tempo, sentindo o coração de retornar, dá um toque ali no vidro do carro, eu entro para a congregação e termino o restante do tempo. E aqui passamos. Mas Deus levantou profetas aqui, irmãos, que disseram que a igreja voltaria a encher para a glória de Deus, irmãos. Olha o grupo que temos aqui. E eu posso contemplar, irmãos, que aqui não estão todos os que congregam. Não estão todos, porque se vier todos aqueles que têm compromisso com o MSBN Silveira, teríamos que colocar cadeira, porque isso é normal em todas as congregações, que num domingo vai um grupo, mas às vezes no outro domingo parte do grupo falta e outra parte vai, mas sempre falta alguém, nem sempre vem 100%, é assim que funciona. Não era para ser, mas infelizmente é assim. As pessoas às vezes têm um outro compromisso e não pode estar. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem cumprido as suas promessas. E quantas vezes nós clamávamos, Senhor, manda homens e mulheres compromissados com a Tua palavra. E hoje, Silveira pode exportar pessoas para estar louvando fora, pregando fora, ministrando fora. Tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para a glória do Senhor. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos estar sempre debaixo dessa dispensação. E eu sinto de Deus de falar com vocês que cooperam com o anjo desta igreja. Vocês que têm cooperado, que têm ajudado. Não entre nunca em forma de concorrência. Mesmo que às vezes, dependendo da hora que for chamado a atenção, não revolte contra ele. Se for preciso, dê o ombro ao amigo. No momento dele chorar, chore com ele. No momento alegre, alegra com ele. Mas une, o povo unido, irmãos. O Senhor agrada da união da igreja. Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unificados em união um para com os outros. E quando todos vocês unidos em conjunto, junto com ele, com a sua esposa, cooperadora de ministério, essa igreja, ela vai expandir mais e mais e mais, irmãos. E a glória do Senhor será derramada de forma abundante aqui. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando o povo chega, Jesus ministra então a palavra do Evangelho do Reino de Deus. E no final da mensagem, aquele povo volta para aquela mulher samaritana e diz assim: agora nós não cremos porque você disse que ele é profeta, mas porque os nossos ouvidos ouviu aquilo que ele tem para transmitir. E nós cremos que ele é o Filho de Deus. Aleluia. E almas renderam aos pés do Senhor. E não é à toa que quando Jesus ordena os irmãos ficarem lá e depois de serem revestidos, a segunda instância que ele dá é Samaria. A cidade no qual aquele povo era inimigo. Jesus fala, prega para os seus inimigos. Leva a palavra. E segue adiante, vai seguindo até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós nos colocamos, irmãos, debaixo da dispensação do Senhor, o Senhor, Ele agrada. Isso precisa ser na união, porque no verso 42 mostra aqui o significado da vitória daquela igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eram unidos, eles perseveravam. E em toda a alma havia temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum.
O verso de número 46, e perseveravam unanimemente todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja àqueles que havia de se salvar. Aleluia. E se nós seguirmos, irmãos, o capítulo seguinte, nós vamos encontrar Pedro e João cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo cooperador que cooperava com a igreja naquele momento, naquela época, e continua cooperando com a igreja hoje. Eles chegando no templo, eles não se contentem com aquilo que eles viam. Será que eles nunca tinham entrado no templo? Claro que tinha. Será que eles nunca tinham visto aquele coxo de nascença ali? Claro que já tinha vindo. Eles já tinham visto, porque várias vezes eles entravam ali com Jesus. Mas agora eles, cheios do Espírito Santo, eles não se contentaram de dar apenas uma moeda ou de passar de largo ao pé daquele homem. Eles não tinham dinheiro, não tinham ouro, não tinham prata, foi o que eles disseram. Mas aproximando daquele homem, falou: nós temos algo mais importante para você. Olhe para nós, algo muito mais importante. Porque no coração ele sabia que eu tenho Jesus, eu tenho a cura, eu tenho a libertação para a sua vida, para a sua alma, para a sua enfermidade. No nome de Jesus Cristo Nazareno. Em outras palavras, que ele queria dizer para os que ouvia, aquele que a nação de Israel crucificou, é no nome dele que ressuscitou no terceiro dia. Levanta e anda. Tomou aquele homem pela mão, e automaticamente, vão pelo poder do Espírito Santo, aquele homem pôs de pé. A sua paralisia, a sua coxinha ficou curada no momento, e ele entrou no templo curado, glorificando o nome do Senhor. Quando nós observamos que esses dois homens são apresentados diante do Sinédrio, muitas das vezes eles são apresentados, estão presos, estão sendo ameaçados. Mas por quê que eles estão sendo ameaçados? Porque fizeram o bem às pessoas. Então, irmãos, muitas das vezes nos momentos de tribulações, nos momentos de angústia, nos momentos de lutas que muitas das vezes passamos, não venhamos tomar isso para nos tirar a nossa fé no Senhor, mas pelo contrário, que nós venhamos ter fé. É esse o exemplo que nós temos de Jó e vários outros exemplos na palavra de Deus. Todo coopera para o bem daquele que ama a Deus, é aquilo que diz a palavra de Deus. Se você está na prova, não murmure, porque essa prova pode ser para que você venha alcançar um degrau a mais. O Senhor está provando, e a palavra de Deus diz que nós, irmãos, somos considerados como o ouro na mão do ourive. O ouro, para ele ganhar um termo, para ganhar um local, para ele ganhar um brilho, para ganhar a pureza do ouro de 18, de 20, de 21 quilates, ele é necessário passar por um fogo abrasador, por uma provação muito grande, e então toda a impureza é tirada, e o ouro fica purificado. E no momento em que nós estamos passando por provações, muitas das vezes é porque o Senhor quer nos exaltar, Ele quer nos colocar num patamar mais alto, que venhamos compreender isso e nunca murmurar com o Senhor. Nós não sabemos o que o Senhor requer de nós, qual é o nosso futuro, mas Ele sabe. Deixamos as nossas vidas no altar, nas mãos do Senhor, e deixa que Ele governe as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu termino aqui, irmãos, porque temos de dar continuidade, temos ainda a parte da ministração da ceia do Senhor. Hoje pela manhã já ministramos a ceia ali em Torres Vedras, e temos agora o momento da ministração também da ceia do Senhor. Essa é a palavra que eu senti no coração, que o Senhor tem me passado para passar para a igreja. Que nós venhamos pegar esta palavra, irmãos, e não só deixar no ouvir, deixar no gravar do coração, mas que venhamos estar trabalhando ela, para vivenciarmos ela. Porque o vivenciar dela é que vai fazer a diferença, aquele que vive, aquilo que aprende. Essa é que faz a diferença.